Amém. Amém, glória a Deus. Não vou nem chamar de convidada, né? Nós já conhecemos. Pronto, não vai passar aquela... Temos hoje os irmãos, eu acho, não sei se pela chuva ou se estão escondendo o ovo por aí, né? Mas eu estou vendo uma certa ausência hoje dos irmãos, não sei o que houve. Mas feriadão, geralmente o pessoal viaja, né? Soube que uns estão viajando, então que Deus abençoe essa viagem. Em nome de Jesus. Irmãos, abra a Bíblia lá em Lucas 23. Nós vamos ler aí a partir do verso 33. Lucas, capítulo 23. A partir do versículo 33. Hoje, o Oriente praticamente inteiro, né? O Ocidente praticamente inteiro, perdão. Ele comemora a Páscoa. A Páscoa, eu quero falar um pouquinho com você antes de nós adentrarmos propriamente no tema. Mas já tivemos a oportunidade aqui, né, de falar o significado da Páscoa para a igreja. É muito diferente do que o Ocidente comemora, né? O Ocidente ele comemora a Páscoa com ovos, com coelhinhos, né, que a gente sabe que não existem. Mas a Páscoa ela é uma comemoração judaica. Isso daí você tem que sair com esse ensinamento hoje daqui. A Páscoa, o passar por cima, né, o pechá, da Páscoa que está lá em Êxodo capítulo 12, ele vem anunciar a libertação do povo, né, de Israel do Egito. Vocês recordam, né, era entregue um cordeiro, o sangue desse cordeiro ele era passado no umbral das portas. Foi essa a ordem dada pelo Senhor. E por conta disso o anjo da morte não visitaria aquelas casas que tivessem essa marca, para não matar os primogênitos, né, que foi a última praga. E o povo obediente, ele fez aquilo que tinha que ser feito, né, e não os primogênitos não morreram. Então toda a simbologia da Páscoa é uma simbologia de libertação, né? A questão do cordeiro, a questão do derramamento do sangue. E na comemoração da Páscoa, para você ter uma ideia, eles comem o que se chama de pão ázimo, que é o pão sem fermento, né? E o fermento, nessa semana anterior, né, ele tem o significado do pecado. A Bíblia ensina assim: você não sabe que um pouco de fermento leveda toda a massa? Ele está falando sobre a questão da concupiscência, né, do pecado, dentro do corpo de Cristo, do pecado dentro da palavra de Deus. Então, e as ervas amargas, a amargura da escravidão. Então tudo, quando você vai estudar de uma forma mais profunda, tudo tem uma simbologia, né, dentro do judaísmo, para aquele sacrifício naquele momento de libertação do povo do Egito. Então, eu trago isso para você para que, assim, a igreja, ela, culturalmente, se você for buscar na palavra, ela não fala assim para você: opa, irmão, como é que tá? Tudo bem? Feliz Páscoa. Entendeu? Porque é uma comemoração judaica. Mas um evento extraordinário que mudou a história da humanidade toda ocorreu nesse momento dessa comemoração. E nós estamos falando, né, da ressurreição de Cristo, da morte e ressurreição de Cristo. Mas quando nós falamos sobre comemoração hoje, minha filha, que Deus te abençoe, e no tempo certo, Senhor, levante um varão de fogo, meu irmão, para ser bênção na sua vida, em nome de Jesus. Amém, meu irmão, fala amém, varão. Eu sei que o Senhor me bate, né? É o Pai, né? Eu sei que o Senhor me bate, mas tu dá um amém aí que eu vou te falar que é bênção. Mas, só para você entender, nós, nesse momento, a grande comemoração da igreja, ela é a morte de Cristo. Eu sei que parece, às vezes, no seu coração pode chegar de uma forma ruim. Puxa, mas como é que a gente comemora a morte do justo? Mas foi essa morte, essa entrega, que tem o que nós chamamos de sacrifício vicário, sacrifício substitutivo, onde anulou a sentença de morte que estava sobre a vida de cada um de nós. Amém. Glória a Deus. Eu vou falar por você. Então é isso, a igreja, né, ela celebra essa morte e a ressurreição do nosso amado, que ocorreu nesse momento. Amém? E era só uma observação por conta da data, mas se você não localizou Lucas capítulo 23, verso 33, você olha para cá para frente, ou olha para a Bíblia do vizinho, e assim diz a palavra. Tá, um detalhe. Hoje nós vamos falar sobre as palavras de Jesus na cruz. E o tema dessa mensagem é a pregação na cruz. Não é a simbologia da cruz, são as palavras de Cristo. O que é que ele disse
na cruz, naquele momento da crucificação. E nós vamos estudar alguns textos, você não fecha a Bíblia, porque eu tentei colocar como se fosse na ordem cronológica dos acontecimentos, das falas dele. Você entendeu? É só para te posicionar o porquê que nós vamos alternar entre uma palavra e outra. Então vamos falar sobre a palavra, o que Jesus disse enquanto estava na cruz. Então Lucas 23, 33 diz assim, ó: quando chegaram ao lugar chamado Caveira, que é o Gólgota, ali o crucificaram com os criminosos, um à sua direita e outro à sua esquerda. Jesus disse: Pai, perdoa-lhes, pois não sabem o que fazem. Então dividiram as roupas dele, lançando sortes. O povo ficou observando e as autoridades o ridicularizavam. Salvou os outros, diziam, deixam salvar a si mesmo, se é o Cristo de Deus, o escolhido. Só um parêntese, rapidinho, só para você entender. A nossa visão de Messias como igreja, como servo, como aquele que veio se entregar por nós, é diferente da visão do judeu de Messias. Para o judeu, o Messias que vai ser levantado é um valente, um homem de guerra, entendeu? Um homem que vai ser poderoso, um homem que vai vir para governar, que vai para reinar. Você entendeu? Então é por isso que os judeus que estão ali vendo a crucificação zombam. Vem cá, tu não é o Messias mesmo? Então te levanta daí, meu irmão, tu é um valente. Não dizem que tu é o Cristo, não é tu que é o Salvador? Então vai, meu irmão, vai, vem guerrear. Levanta essa revolução, você entendeu? Aí vem o verso de 36 que diz assim, ó: os soldados aproximando-se também zombavam dele, oferecendo-lhe vinagre. Disseram: se você é o rei dos judeus, salva você mesmo. Havia uma inscrição acima dele que dizia: este é o rei dos judeus. Um dos criminosos que ali estavam dependurados lançava-lhe insultos: você não é o Cristo, salva-se a você mesmo e a nós. O outro criminoso, porém, o repreendeu dizendo: você não teme Deus, nem mesmo estando sobre a mesma sentença? Somos punidos justamente, pois estamos recebendo o que os nossos atos merecem. Mas este homem não cometeu nenhum crime. Então ele disse: Jesus, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. Jesus lhe respondeu: em verdade lhe digo que hoje você estará comigo no paraíso. Amém. Aí vamos lá para João capítulo 19. João capítulo 19, verso 25. João capítulo 19, verso 25. Aleluia, Deus Santo. João capítulo 19, verso 25. Diz assim a palavra: junto à cruz de Jesus estava a sua mãe, a irmã dela, Maria, esposa de Clopas, e Maria Madalena. Quando Jesus viu a sua mãe ali, e junto dela o discípulo a que ele amava, disse à sua mãe: mulher, aí está seu filho. Depois disse ao discípulo: aí está sua mãe. Daquela hora em diante, o discípulo a recebeu em sua casa. Aí vamos lá para Mateus, capítulo 27. Mateus, capítulo 27. Estamos pulando, só para você entender, nós estamos falando sobre o que Jesus disse naquele momento da crucificação, só as palavras dele. Mateus, capítulo 27, verso 45. Mateus, capítulo 27, verso 45. Diz assim a palavra de Deus: houve trevas sobre toda a terra, do meio-dia até as 3 horas da tarde. Por volta das 3 horas da tarde, conseguiu? Não conseguiu. Jesus bradou em alta voz: Eli, Eli, lama sabachthani, que significa: meu Deus, por que me abandonaste? Aí vamos lá para João, capítulo 19. João, capítulo 19, verso 28. João, capítulo 19, verso 28. Depois disso, por Jesus saber que tudo estava concluído e para que a escritura se cumprisse, disse: tenho sede. Estava ali uma vasilha cheia de vinagre. Então embebedaram uma esponja nele, colocaram a esponja na ponta de um caniço de isopo, né? E a ergueram até os lábios de Jesus. Tendo provado, Jesus disse: está consumado. Com isso, curvou a cabeça, entregou o Espírito. E por fim eu peço que você vá até Lucas, volte lá em Lucas no capítulo 23, versículo 46. Lucas, capítulo 23, verso 46. Lucas 23, 46 diz assim, ó:
Jesus bradou em alta voz: Pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito. Tendo dito isso, expirou. Amém. Então, como eu disse para você, eu queria falar com você sobre essas últimas palavras do nosso amado Jesus enquanto homem encarnado sobre esta terra. E o tema dessa mensagem é a pregação na cruz. Eu quero pensar com você sobre essa palavra somente aquilo que Jesus falou. E quando a gente fala sobre uma pregação, é que na cruz, naquele momento, não só o significado da cruz, mas o quanto que Jesus, naquelas suas palavras, ele traz lições que são lições extraordinárias para a nossa vida. Primeiro, a vontade de ter reconciliação da parte de Deus. Aí, você não precisa abrir, eu vou só pensar agora, só a fala dele realmente, está aí o contexto. Então, a vontade da reconciliação da parte de Deus. Lá em Lucas 22:34, ele diz: Pai, perdoa-lhes, pois não sabem o que fazem. Note que o contexto ali é daqueles homens que estavam crucificando Jesus. Alguns que estavam ali presentes já o haviam batido nele, já o haviam açoitado, já o haviam escarnecido, já o haviam falado um monte de bobagem. Alguns deles o haviam, inclusive, cuspido nele. E qualquer semelhança não é mera coincidência para o comportamento de cada um de nós quando não conhecemos a Cristo. Nós acabamos tratando determinadas mensagens da Bíblia com escárnio. Nós acabamos literalmente invalidando Jesus como aquele que se entregou pela vida de cada um de nós. Absolutamente por um motivo. Similar ao que Jesus disse para aqueles homens, nós nos comportamos exatamente dessa forma. Andamos de um lado para o outro sem saber aquilo que estamos fazendo. Eu lembro que na semana retrasada, quando o Senhor deu uma palavra, ou foi semana passada, eu falei assim, ou alguém não conhecia Cristo, de repente falou assim, eu sei o propósito da minha vida, sem conhecer Jesus. Não há essa possibilidade. Então, quando nós estamos numa vida sem Deus, nós acabamos literalmente nos comportando sobre alguém que não sabemos o que estamos fazendo. Quando nós estamos mencionando sobre a eternidade. Então, Jesus, tomado de toda a compaixão de Deus, ele olha para aqueles homens naquele comportamento totalmente adverso, naquele comportamento de condenação de um injusto, e ora ao Pai e diz assim, Pai, perdoa, eles não sabem o que fazem. São homens adultos se comportando como criança. A criança, muitas vezes, ela não tem noção da consequência do que as suas ações vão levá-la. Se dá um arame aqui, e eu acho que eles não vão entender, os menorzinhos, mas se você der um arame para uma criança e botar perto de uma tomada, o que é que ela vai fazer? Mesmo sem saber que aquilo é um perigo para a vida dela. Então, muitos de nós, e a gente tem que ter, como Jesus na cruz, um olhar de misericórdia para os nossos irmãos. Muitos dos nossos irmãos estão se comportando aí fora sem saber realmente aquilo que estão fazendo. Entendeu? Porque a igreja muitas vezes é como se fosse um machado e um cajado na mão. Não é assim? Você vê uma coisa errada, pega o machado e dá-lhe a ripada, dá-lhe a machadada. Mas Jesus na cruz, injustiçado, você entendeu o injustiçado? Aquele que nunca pecou, aquele que não deveria ter sido condenado, quando eu olho somente para a lei humana, ele está naquele lugar e consegue observar aquelas pessoas e literalmente judiaram bastante dele e fala assim, Pai, perdoa, porque eles não sabem o que estão fazendo. Então, que você leve daqui hoje, que Deus, ele tem essa vontade de se reconciliar com a humanidade. Entendeu? Deus, ele tem a vontade de se reconciliar com você. Amém? Deus tem uma vontade de ter uma vida de unidade com cada um de nós que estamos aqui nesse lugar. Muitas vezes, a gente se comportando como se não soubesse aquilo que a gente está fazendo. Aqueles que estavam ali judiando dele, a grande diferença em relação a cada um de nós é que hoje nós temos a habitação do Espírito Santo dentro de cada um de nós. E traz conhecimento e constrangimento quando nós acabamos fazendo aquilo que é errado. Você entende isso? Você entende isso? E a grande diferença vai ser o que é que nós vamos fazer com esse constrangimento, com esse ensino da parte de Deus, quando nós pisamos um pouquinho fora. Ele ministra o nosso coração e fala, olha, isso daqui está errado. Nós servimos a um Deus que é misericordioso.
enquanto você estiver respirando sobre esta terra, Ele há de te perdoar se você tiver arrependimento. Entenda isso. Então, essa reconciliação da parte de Deus, ela é latente, ela é exata e ela é iminente para cada um de nós. Nota que a vontade de Deus é para que essa humanidade pecadora, né, se reconcilie com Ele, mesmo a gente fazendo aquilo que é errado. E ela demonstra que, lá em Romanos 5:8, diz assim, ó, Deus demonstra o seu amor por nós. Cristo morreu por nós quando ainda éramos pecadores. Cristo morreu por nós quando ainda éramos pecadores. É por isso que existe um erro que muitos irmãos e irmãs acabam cometendo e demoram para aceitar esse convite da graça, porque acreditam que, ao olhar para a sua vida, consegue identificar que ainda tem algo que está errado. Entendeu? Você olha para a sua vida e fala assim, não, eu não posso ter uma vida com Jesus ainda, porque ainda tem algo errado que eu não consegui vencer. Aí eu vou dar uma notícia para você. Você pode passar uma vida inteira sem Jesus e continuar afastado dos caminhos dele. Você pode passar uma vida inteira com Cristo e continuar sendo derrotado por aquilo que você enxerga que você precisa se desvencilhar para aceitar Jesus na sua vida. E provavelmente você não vai conseguir. Entendeu? Porque se você não conseguiu até hoje, há uma probabilidade enorme que você não consiga com o passar do tempo. E você tem que levar isso no coração. Talvez a sua condição, quando você adentrou por essa porta, seja exatamente essa. E você falar assim, não, eu só não confessei a Cristo ainda porque existe isso na minha vida que me atrapalha. E eu vou falar assim, eu já conversei com algumas pessoas que têm exatamente esse entendimento. Entendeu? Eu não tenho uma vida com Jesus só por um motivo, é porque isso daqui ainda me atrapalha de ter uma vida com Deus. Não, eu não entreguei a vida para Jesus ainda porque existe exatamente isso que eu consigo observar por meio da minha vida que ainda está errado. Você entendeu? E acaba que não toma a decisão mais assertiva, a decisão correta que tem que ser tomada. Seja bem-vindo, fique à vontade. Você consegue entender? Então, é só para que você entenda que há um senso de urgência, que há um toque da parte de Deus que quer se reconciliar com a humanidade inteira. Inteira. É uma heresia as pessoas que dizem que existem pessoas que são escolhidas. Entendeu? Que Deus, quando criou a humanidade, Ele separou. Não, peraí, ó. Daqui para cá, salvo. Daqui para lá, condenado ao inferno. Isso é uma heresia. Deus quer se reconciliar com todos nós. Todos nós. Todos nós. E o mais extraordinário dessa misericórdia e dessa vontade que Jesus pregou na cruz, quando Ele fala para Pai, quando Ele fala para o Pai, para que perdoe aqueles que o estão ofendendo, para que perdoe aquele que o espancaram, para que perdoe aquele que o estão xingando. A mensagem extraordinária da graça é essa. É que não há requisito. Não existe nenhum tipo de pré-requisito para você se render a Jesus. Você pode vir do jeito que você está hoje. Você pode escolher dar um passo de fé exatamente, de repente, numa tragédia de vida que você pode estar vivendo. Aí é quando você fala o que se cumpre na palavra de Deus, que diz, buscar em primeiro lugar o reino de Deus e sua justiça. O resto vai ser acrescentado. Então existe uma prioridade de um chamado da parte de Deus para cada um de nós hoje. Não somente aqui nesse lugar, mas em todo lugar. E que você entenda que não existe uma relação que você tem que cumprir um checklist, entendeu? Que você tem que dar o cheque lá para dizer, deixa eu ver se eu posso. Não, tem esse... Ih, rapaz, bem aqui deu ruim, ainda não posso. Eu tenho que melhorar nessa parte. Não. Você vem do jeito que você está. Venha do jeito que você está. E deixa que Deus vai fazer o trabalho. Desde que você seja obediente. Amém? Quando a gente fala também sobre se entregar, né? Que em Romanos 5 traz que Ele se entregou por nós quando ainda éramos pecadores. Existe um plano perfeito de Deus também por trás dessa palavra. É mais ou menos assim, ó. Imagina, tá? Imagina se você se converte a Cristo. Aí você fala, que benção. E de repente você só se converteu a Cristo. Agora, você tem que mudar a sua mente. Você entendeu o que eu disse? Você tem que mudar a sua forma de pensar. Se existe algo que você vê que é errado, você tem que abandonar aquilo que é errado. Eu cheiro cocaína. Não, cara, tu te converteu, tu tem que abandonar a cocaína. Você entendeu o que eu disse? Você entendeu o que eu disse?
Não, eu não tenho, eu só bato na minha mulher, só. Meu irmão, agora tu tem que deixar a tua ira de lado, tu tem que deixar de bater na tua mulher. Você entendeu isso? Aí eu pergunto para você, vai dar certo? Porque olha, o que é que mudou na sua vida? No que eu acabei de falar. Hoje você tomou uma decisão. Olha, veja o que eu vou dizer. Hoje você tomou uma decisão. E dessa decisão que você toma, não há nenhum acréscimo na sua vida, nada. Mas a partir de hoje você tem que ter uma postura diferente. Você tem que deixar de bater na sua mulher e você tem que deixar de cheirar pó. O que é que mudou na sua vida? Hã? Nada. Mas Deus, no plano perfeito, o que é que Ele falou? Aqueles que se convertem a Cristo, que eles são levados ao arrependimento, o Espírito do próprio Deus passa a habitar dentro de você. Lá quando diz assim, ó, o verbo habitou entre nós, lá em João capítulo 1, a palavra correta é tabernaculou. O verbo tabernaculou entre nós. Entendeu? É uma analogia perfeita à questão do tabernáculo lá do Antigo Testamento, onde havia a presença de Deus, entendeu? Então, quando nós nos convertemos a Cristo, o Espírito de Deus passa a tabernacular em nós. Você passa a ser templo. Essa que é a diferença. Porque, às vezes, uma das dificuldades de nós nos entregarmos para Cristo é exatamente essa. É você falar assim, como eu posso continuar cheirando pó? Entendeu? Se agora eu sou crente. É uma pergunta válida. E eu vou falar para você, só você vai continuar não conseguindo. Mas o Espírito de Deus que habita dentro de você, esse faz a obra. É isso que você tem que entender. Essa é a grande chave. Como eu posso, que sou um irado e raivoso, que bato na minha mulher, agora que eu me arrependi, como é que isso vai funcionar comigo? Será que eu vou conseguir? Sozinho você não vai. Mas o Espírito de Deus que passou a habitar em você por meio do arrependimento, esse sim te fortalece. Para que você abandone essa ira e tenha um caminho diferente. Essa é a diferença. Então essa que faz com que você não tenha que cumprir nenhum checklist. Nada, eu não tenho que abandonar isso. Eu já faço, eu deixo de fazer para poder ter uma vida. Não. É só o arrependimento. É falar assim, Deus, eu não consigo sozinho. Deus, até hoje eu tentei, o Senhor sabe. Mas eu quero a tua ajuda, eu preciso da tua ajuda. Planta no meu coração arrependimento, Senhor. Ele faz. Por meio de uma oração sincera, Ele faz. Isso é certeza que você tem que levar desse lugar hoje. Efésios 2:5 diz que Deus nos deu vida com Cristo quando estávamos mortos em nossos delitos e transgressões. Deus nos deu uma vida com Cristo quando ainda estávamos mortos em nossos delitos e transgressões. Por que a Bíblia fala que nós estávamos mortos nos delitos e transgressões? Você já parou para pensar no que essa palavra diz? Deus nos deu vida com Cristo quando estávamos mortos em nossos delitos e transgressões. Por que a Bíblia diz que nós estávamos mortos? Sabe por quê? Porque existia uma sentença de morte sobre sua vida. Entendeu? Você estava condenado, literalmente condenado à morte eterna. E por meio dessa decisão de confessar Cristo, por meio de permitir com que o Espírito Santo do próprio Deus... Isso é frio, é? Tá muito frio aí? Tá para ir para cima ou não? Qualquer coisa dá para te direcionar? Você entendeu? Só para você entender isso. Então, a sentença de morte que estava sobre sua vida, Jesus pregou na cruz. Literalmente é isso. Jesus tomou essa sentença de morte sobre a vida dele e se ofereceu como sacrifício pela sua sentença de morte. É por isso que a Bíblia diz, nós estávamos mortos em nossos delitos e transgressões, quando Deus nos deu a vida com Cristo. Então esse primeiro ponto é a vontade da reconciliação das partes por parte de Deus. A segunda, a graça e o perdão de Deus. Aí nós lemos lá em Lucas 23:43. Você não precisa abrir, eu vou ler para você. Jesus lhe respondeu, em verdade lhe digo que hoje estarás comigo no paraíso. Depois que Jesus fala isso para aquele ladrão, quantos ladrões tinham na cruz? Não, só um. Um se arrependeu e deixou de ser ladrão. Essa é a verdade do Evangelho. Lembre-se disso. Lembre-se disso. Essa é a obra da graça. Lembre-se disso. Você entendeu? Você entendeu?
Porque a gente fala assim, não, o ladrão da cruz. Até hoje a gente fala que o cara é ladrão. Mesmo depois dele ter se arrependido, ter reconhecido Jesus. Talvez você não seja o ladrão. Eu não era um ladrão. Eu posso falar para vocês aqui uma lista de pecados aí da minha vida. Mas Deus foi bom comigo, foi misericordioso. Ele há de ser bom e misericordioso com cada um de nós que estamos aqui hoje. Mas você entende? Então, é a graça e o perdão é exatamente isso. É o fato de que existe o ex-ladrão na cruz. Então, a partir de hoje, você leva esse ensino para casa. Você fala assim, mas qual é o momento da Bíblia? Não, quando ele falou que ainda hoje estará comigo. Não, aquele não é mais ladrão, não. Se arrependeu, né? Porque a Bíblia diz que os ladrões não entrarão no reino dos céus, né? Você entendeu isso? Ou seja, existe um ladrão e um ex-ladrão. Aquele ex-ladrão, ele está no céu, nos braços do Pai. Essa foi o que Jesus nos ensinou. Então, hoje, a vontade de Deus, a vontade do meu coração, assim, de uma forma muito latente, é que seja uma reunião de ex. Nós vamos fazer até o final desse culto aqui nesse lugar. Não importa a forma com que você adentrou por essa porta, isso não é um discurso barato, entendeu? Mas realmente não importa. Mas que quando nós vamos celebrar, nós vamos adorar, nós vamos orar, e nós vamos sair desse lugar falando assim, hoje eu saí de um lugar que era uma reunião de ex, entendeu? Por meio de uma entrega genuína, nós vamos viver esse ex de algo que nos aprisionou durante muito tempo das nossas vidas. E o que é mais extraordinário, olha a misericórdia de Deus. Olha a misericórdia de Deus. Deus botou Jesus do lado daquele homem, meu irmão, para ser crucificado. Entendeu? Olha a misericórdia de Deus. Poderia ter sido outro dia, mas para aquele ex-ladrão, meu irmão, Deus botou assim, meu irmão, vai ser tu, vou ficar do teu lado. Tá aqui. Do lado dele. E hoje você tem a oportunidade de estar na presença de Cristo. E você pode tomar suas decisões também aqui nesse lugar. E o que é mais extraordinário, esse ex-ladrão é chamado assim, o arrependido da última hora. Vocês já viram isso? Não sei se a Bíblia de vocês traz isso. O arrependido da última hora. Louvado seja Deus, que é fiel e permite com que alguns se arrependam na última hora. No último instante. Mas tem uns que não têm essa possibilidade. Alguns, por algum motivo que aprove a Deus, nunca, não é que não tenha oportunidade, todos temos, mas aquele último momento, para alguns acaba demorando um pouco mais do que para outros. Entendeu? O convite da graça tem sido franqueado durante uma vida inteira a cada um de nós. E alguns no último momento escolhem um caminho diferente. Eu recordo que fui orar com aquele senhor lá em Manaus, morava perto de Newton Nish. Eu, Francisco. Ele não abriu os olhos, tinha um tempão, né? Ficava de olho fechado, e a gente foi lá e chamaram para orar. E eu sou meio gaiato, né? E comecei a fazer umas brincadeiras lá dentro. E aí eu vi uma foto dele na parede, assim. Foi um homem bonito, né? Tinha um olhão assim, parece uma peteca azul. Aí eu falei, rapaz, mas meu Deus do céu, eu trouxe minha mulher para o lugar errado. Ele era cearense, nordestino, né? Eu falei, rapaz, eu trouxe minha mulher para o lugar errado, cara. Nunca vi um cearense de olho azul. Não, você já conhece alguém cearense? Assim, eu nunca tinha visto, né? Eu nunca vi, então, meu irmão, melhor não abrir esse olho mesmo, não sei o quê. Aí ele foi abrir o olho. Rapaz, tu acredita nisso? Ele foi abrir o olho e falei, tá esperto, né? Começamos a brincar, e brinco com ele, brinco. E fiz o convite. Eu falei assim, nós estamos aqui, tem um motivo e tal. Sei que o senhor não fala, mas o senhor pisca os olhos. Entendeu? Ele foi e respondeu. Eu acredito que ele aceitou a oferta. Você entendeu? Com aquele homem lá, eu posso dizer que Deus foi misericordioso. Só que a família processava uma outra fé, não deixou mais a gente ir lá, né? Entendeu? Orar pelo homem. Mas eu acredito. Depois eu soube que ele partiu, né? Mas eu acredito que ele aceitou a oferta. A Bíblia diz assim, nos ensina que no grande dia nós teremos muitas surpresas. É claro que hoje eu batalho para eu estar lá no grande dia, né? De luta, santidade, busca a Deus. Mas uma grata surpresa seria encontrar esse homem lá para falar dos olhos azuis dele, que realmente eram muito bonitos. Você consegue compreender? Ou seja, ele teve uma oportunidade. E eu creio que ele aceitou. Mas nenhum de nós sabemos se nós teremos a oportunidade da última hora. Mas certo é que Deus tem sido misericordioso porque botou você hoje diante de Jesus aqui nesse lugar. Assim como colocou diante daquele ladrão ali na cruz, que se tornou ex-ladrão por meio do arrependimento. Então, que você se arrependa hoje
e que você viva uma vida diferente, em nome de Jesus. É incrível porque a gente fala, né, assim, poxa, aquele outro ladrão, a Bíblia diz que ele o insultava. A gente não sabe quais eram as palavras exatas que eram ditas, mas certo é que a Bíblia diz que ele o insultava. Insultar não é assim, poxa, Jesus, né? Tu não é o rei dos judeus? Desce dessa cruz aí, entendeu? Salva nós, me leva junto, entendeu? Insulto geralmente não é isso, é grito, é realmente ofensa. Mas existe uma forma também diferente de insultar, e não necessariamente é por meio de uma voz agressiva. E quando a gente fala sobre a santidade, a deidade do nosso Jesus, será que hoje você não leva uma vida que tem insultado a Jesus? Mesmo sem gritar, mesmo sem gritar, mesmo sem falar alto com ele, mesmo sem falar palavrão, mesmo sem bater na mulher, como eu falei, mesmo sem estar cheirando cocaína. Mas será que hoje você está levando uma vida que não tem insultado Jesus? É uma reflexão que a gente tem que fazer. Nesse momento, se a vontade que você tenha de chorar assim, falar, meu Deus, Senhor, não tem problema nenhum. Não tem problema nenhum. Porque a nossa caminhada com Cristo, a nossa caminhada com Deus, o que vai fazer com que a gente avance é que a gente faça reflexões sérias sobre nossa vida. Reflexão franca. Franca. Sabe? É pensar e falar assim, não, cara, peraí. Não está errado. Mesmo que você diga assim, poxa, eu não consegui de novo. Busque em Deus. Como eu falei, o Espírito Santo de Deus habita dentro de você. Busque em Deus, você vai superar. Você vai vencer, você vai avançar. Em nome de Jesus. Mas essa reflexão a gente tem que levar desse lugar também. Se nós temos, de repente, escolhido levar uma vida que insulta a Deus, como aquele ladrão que não se arrependeu. O outro ponto é o consolo e a igreja de Cristo. Nota que Jesus está na cruz ali sofrendo todas aquelas dores. Irmãos, eu não sei se você já parou para pensar o que é ser pregado. Você já parou para pensar nisso? O que é ser pregado? Eu fui jogar vôlei e um irmão, acho que tinha algo contra mim, rompeu o ligamento no meu dedo. Nem era, né, Vaso? Foi sem querer. Não, isso foi soberbo. Eu fui bloquear de costa. Eu falei, ele estava fazendo muito ponto, aquele cidadão ali, ó. Ele estava fazendo muito ponto. Eu falei, vou bloquear de costa mesmo, para humilhar, né? Porque nós... Aí a soberba, eu fui de costa, quando eu vi meu dedo estava arriado, tinha rompido o ligamento. Aí fui operar, botei um pino. Aí estou em casa lá, segundo dia da cirurgia, fui operado, não vou nem dizer por quem foi, né? Mas levaram lá. Então eu escolhi assim, parece a mão do meu marido. Eu falei, meu irmão, tomara que ele não tenha feito mal para ela, Senhor, nesse momento. Entendeu? Não orei lá, mas deu tudo certo. No segundo dia de cirurgia, é o hábito, né? Eu sou destro. Então eu fui pegar num pão doce lá e melei a mão. Fui lavar a mão. Lavei a mão na água e fui fazer assim para secar. Quando eu fiz assim, o pino bateu no canto da pia e enterrou o pino. Meu irmão, nossa. A Aline estava com o Josh em casa. Até hoje ele lembra a cena, o bichinho estava até traumatizado. Eu andava com a mão na cabeça, chorando. Deus, meu Deus, Senhor, tem misericórdia. Senhor, por favor, Senhor, me ajuda, meu Deus, me ajuda. Irmãos, eu não sei dizer para você qual foi a dor, assim, mas foi a maior dor da minha vida. Mas sem medo de errar, foi a maior dor da minha vida. O desespero de homem me leva, acho que se eu tivesse um teçadinho do lado, eu tinha dado no toco do dedo. Botar no canto da pia, tac, para tentar tirar. Insuportável. Insuportável. Eu imagino um cravo nas mãos e nos pés, meu. Depois eu levei uma reflexão. Um pino que é igual, mais fino que um raio de bicicleta. Foi o que eu bati no canto da pia. Eu imagino cravo nas mãos e nos pés. E não somente isso, porque seria cravou no chão, né? Cravou e deixou lá, é dor pra caramba, bata lá. Agora pendura. Sustenta o corpo aí por meio do cravo. Eu imagino. E nesse momento de dor e angústia, aí vem João capítulo 19, diz assim a Bíblia. Quando Jesus viu a sua mãe ali, e junto dela o discípulo a quem ele amava, disse a sua mãe, mulher, aí está o teu filho. Depois disse ao discípulo, aí está a tua mãe. Meu Deus. Eu com pino na mão, né, querendo com um teçadinho para arrancar meu dedo. E ele, na cruz pregado, ele olha e fala assim, ó, tá aí tua mãe.
Claro, pregado, né? Não apontou. E tá aí o teu filho. Entendeu? Isso reflete para nós o consolo e a igreja de Cristo. Eu quero trazer algo para você que você talvez não sabia. Eu quero te apresentar alguém que talvez você não saiba. Teu irmão do teu lado. Isso é a igreja. Olha, teu irmão aqui do teu lado também. Quero te apresentar teu irmão mesmo. Entendeu? Olha, tá aí atrás dos teus irmãos. Essa é a igreja. Entendeu? Isso é a igreja. É que mesmo diante das dores, mesmo diante das dificuldades, você pode olhar para o lado e falar assim: meu irmão, não estou só. Eu tenho irmãos. Só a igreja faz isso. Só a igreja faz isso. Entenda isso. Então que esse consolo para aquela mulher que estava perdendo o filho, ele fala: mulher, está aí teu filho. E a Bíblia diz que a partir daquele momento não abandonam mais, né? Então o que você veja hoje, às vezes eu vou falar, quando a gente veio para Cristo, eu e a Carla, eu perdi um monte de amigo, entendeu? Eu perdi um monte de amigo, um monte de amigo, tinha muitas amizades, perdi um monte, mas ganhei um monte de irmão, entendeu? Vou te falar assim, eu não voltaria atrás para fazer diferente, faria de novo, queria ter feito antes, entendeu? Porque eu ganhei um monte de irmão, gente que não importa o momento, não importa o horário, eu sei que eu posso ligar, cara. Gente que não importa o momento, não importa o horário, eu sei que eu nem posso ligar, eu sei que tem alguém que está orando por mim. Em algum momento eu entro na oração de alguém aqui. E em algum momento vocês entram na oração de alguém, em algum momento alguém intercede pela sua vida, em algum momento o Senhor incomoda e a pessoa se levanta, em algum momento a pessoa abre o jejum por você sem você saber, em algum momento a pessoa fala contigo, traz uma palavra de Deus, em algum momento... Por quê? Porque são teus irmãos, eu quero te apresentá-los hoje aqui nesse lugar. Então que você saia daqui com essa certeza também no coração. Você não anda mais só. Só anda só se quiser. Entendeu? Porque da feita com que Jesus ele estabeleceu paternidade, estabeleceu laços familiares ali na cruz, hoje aqui nesse lugar, glória a Deus, esse é meu sobrinho, estabeleceu aqui nesse lugar também uma família, uma grande família, entendeu? Então conte com essas pessoas, entendeu? Se você estiver realmente passando por determinadas situações, conte com essas pessoas. A gente fala situações, a gente pensa logo ruim, né? Não, se eu estiver na batalha eu vou ligar. Não, meu irmão, tá tudo bem. Conta com os irmãos também. Irmão, bora, né? Vem aqui comer. Agora tem um negócio de umas picanhas de R$800 que tá vendendo no supermercado agora aqui em Macapá, né? Já viram isso? R$800 o quilo. Entendeu? Irmão, tem que gostar muito de carne, meu irmão. Sério, eu tô te falando. Tem que gostar muito de carne para dar 800 conto num negócio de 1 quilo. E eu imagino eu assando uma bicha dessa, levando lá, porque eu acho que ia ficar assim, ó. Vai que queima, né? Pessoa, o irmão te convida para assar essa carne, tu leva e queima a carne do irmão de 800 contos. Meu Deus. Mas, no momento de alegria também, no momento de celebração, no momento que está tudo bem, no momento de festividade, chama também o irmão para estar contigo, entendeu? Não é só no momento de batalha, entendeu? Não seja o crente 6 horas. Vocês conhecem o crente 6 horas? Não conhece o crente 6 horas? Ele diz assim, 6 horas por mim. Entendeu? Né? Você só procura quando está 6 horas por mim. É o crente 6 horas. Entendeu? 6 horas por mim porque está... 6 horas por mim porque não seja só o crente 6 horas. Ou seja, família é família em todo momento. Entendeu? Então dê testemunho disso. Em nome de Jesus. Então na igreja é exatamente assim. Efésios 1:5 nos explica que nós somos filhos por adoção. Todos nós. Entendeu? Nós somos filhos por adoção. E na igreja, que você saia daqui hoje exatamente com essa mensagem no coração. Ganhei um monte de irmão hoje. Família grande, né? Família grande. Ganhei um monte de irmão hoje. Saia com essa apresentação hoje daqui desse lugar também. Em nome de Jesus. Outra mensagem que Jesus nos deu foi a santidade e pecado. Mateus 27:46 diz assim: por volta das 3 horas da tarde, Jesus bradou em alta voz: Eli, Eli, lema sabachthani, que significa meu Deus, por que me abandonaste? Para a gente poder entender essa palavra, a gente tem que voltar um pouquinho mais na Bíblia. Tem que ir lá em capítulo 3, lá em Lucas capítulo 3. A Bíblia diz que quando Jesus comparece diante do João, o Batista, para ser batizado, a Bíblia diz que ele ora e os céus se abrem e vem uma pomba na forma corpórea
e vem sobre ele como o Espírito Santo, né? Derramando o Espírito Santo sobre Jesus. É incrível porque a partir dali, se você for no capítulo seguinte, você vai conseguir ver que diz assim: e Jesus, cheio do Espírito Santo, foi ao deserto para ser tentado por Satanás. Existe um equívoco na leitura dessa palavra, porque uma boa parte das pessoas pensam que Jesus foi ao deserto para receber o Espírito Santo, entendeu? Para buscar poder. Não tem nada a ver uma coisa com a outra mesmo. Ele já tinha recebido o Espírito Santo antes. Então ele foi ao deserto para ser tentado por Satanás. Ele foi ao deserto para mostrar para mim e para você que nós não devemos sucumbir diante dessas tentações. Ele foi ao deserto para mostrar que com o Espírito Santo habitando dentro de cada um de nós, nós podemos suportar toda e qualquer tentação. É isso que ele foi mostrar, foi se apresentar para cada um de nós como modelo. E você pode tirar uma infinidade de ministrações e pregações e ensinos acerca dessa palavra. Mas certo é que nesse momento na cruz, quando ele fala assim: Deus meu, por que me abandonaste? É o momento exato em que ele vai receber o pecado da humanidade inteira. Toda forma que você possa entender de pecado, Jesus recebeu ali na cruz do Calvário da humanidade, para que nós pudéssemos ser perdoados e reconciliados com Deus. E você pode imaginar os absurdos maiores. O assassino em série lá matou 800 pessoas e se arrependeu. Esse pecado foi depositado lá sobre Jesus na cruz. O estuprador, lá sobre Jesus na cruz. É exatamente isso. Então, nesse momento, a Bíblia nos ensina que as trevas e as luzes não podem habitar ao mesmo tempo no mesmo lugar. Aí eu vou abrir um outro parênteses aqui. Vocês lembram quando a filha de Jairo ia morrer? E Jesus vai se dirigir até a casa de Jairo, que era um dos principais da sinagoga. E existe uma mulher que sofria com fluxo de sangue havia 12 anos. Você lembra disso? E dizem que havia uma multidão apertando ele de todo lugar. Você lembra disso? Existia uma multidão querendo tocar em Jesus. Você lembra disso? Só que ele traz uma mensagem para cada um de nós. Existe uma mulher que toca nele e ela é curada. E Jesus para e fala assim: o que é que ele diz? Você lembra? Não, ele fala assim: alguém tocou em mim. Aí os discípulos olham para ele e falam: mestre, não, pera, né? Mas tem um calhamaço de gente, como assim alguém tocou em ti? Isso é na tradução Reso Nobre da Bíblia, se for ver, está assim, está escrito, né? Tem um calhamaço de gente. Ele fala: não, eu senti sair poder. Você entendeu? Olha vou dizer assim, Jesus sendo Deus, ele sentiu que saiu poder. Então nesse momento quando ele fala: Deus meu, por que me abandonaste? O Espírito Santo sai de Cristo para que possa receber o pecado da humanidade. Ele sentiu sair de novo. Naquele saiu o poder, agora o Espírito Santo sai de Cristo. Você entendeu por que ele disse essa palavra? Então isso fala sobre a questão da santidade também na vida de cada um de nós. O quanto que nós temos que estar sensíveis à habitação do Espírito Santo e entender que, e vem os ensinamentos: o salário do pecado é a morte, luz e trevas não podem habitar no mesmo lugar. A Bíblia fala sobre a questão da apostasia. Só para você entender, porque para que você não pense que é assim, não, o Espírito Santo na minha vida é um bumerangue. Eu fiz algo errado, ele saiu. Não, eu fiz algo certo, ele voltou. Agora eu pensei alguma coisa, ele saiu. Puxa, e me arrependi, ele voltou. Não é isso não. A Bíblia fala sobre apostasia. O que é apostasia? Você, de uma forma deliberada, com o entendimento de que é errado, você escolher permanecer nessa situação pecaminosa errada. Isso é apostasia. É agir de uma forma contrária ao que a Bíblia diz. Isso é apostasia. Seria de formas reiteradas. Isso é apostasia. Em nome de Jesus, não é a situação de nenhum de nós aqui nesse lugar. Em nome de Jesus. Amém? Amém? Sem me preocupar agora. Mas é para você entender que nesse momento, quando ele traz essa mensagem na cruz, nessa palavra, é o momento em que ele recebe o pecado da humanidade inteira. Um outro parênteses, só para você entender. O sacrifício, quando acontecia no Antigo Testamento, o sacerdote ele imolava um animal, entendeu? Derramava sangue, aspergia sobre sua vida, aspergia lá dentro em cima do altar, né? E quando ele colocava as mãos sobre o animal, significa dizer que naquele momento os pecados estavam sendo transferidos para o cordeiro, lá para o animal que estava sendo ofertado. Estamos juntos até aí? Então nesse momento, quando o sangue de Cristo é derramado na cruz, ele se apresenta como esse sacrifício. Então recebe o pecado inteiro da humanidade inteira nesse momento que ele é depositado sobre Jesus. Não foi antes e não foi depois desse evento.
foi exatamente nesse momento. Amém? Ou seja, ele morre. Aí ele morre e leva o pecado da humanidade inteira. Amém? É a humanidade de Jesus. Aí vem o João 19, 28. Depois disso, por Jesus saber que tudo estava concluído e para que a Escritura se cumprisse, disse: tenho sede. Quando fala para que a Escritura se cumprisse, tem uma palavra em Salmos, capítulo 69, verso 21, que diz assim, puseram fel na minha comida e para matar minha sede deram-me vinagre. Essa palavra que se atribui a esse momento para que se cumprisse as Escrituras. Naquele momento do sofrimento e da angústia, assim como o salmista estava num momento de angústia, naquele momento de perseguição, similar é apontado para Jesus naquele momento da cruz. É por isso que diz assim, para que se cumprisse a Escritura. Entendeu? Aí deram vinagre de beber, é por conta dessa palavra. Então, essa humanidade de Jesus, quando ele fala tenho sede, ela serve para cada um de nós novamente como modelo, para você entender que Jesus, homem, esteve andando entre nós sobre essa terra. Teve sede, teve fome, dormiu, entendeu? Foi ensinado a andar lá pelo José, pela Maria, foi ensinado a falar. Só para você entender, a humanidade é manifesta em Jesus quando encarnou como verbo. E às vezes existe uma teoria que diz, não, sempre foi diferente, ele passava entre as pessoas, ninguém conseguia tocar. Isso é heresia. A Bíblia não aponta para isso, nem um ensino nesse sentido. Ou seja, Jesus, o homem, esteve habitando entre nós. Jesus, o homem, foi o que foi entregue lá na cruz do Calvário. Amém. Pela minha e pela sua vida. Amém de novo. Amém. Glória a Deus. E o senso de propósito. Verso 19, verso 30, capítulo 19, verso 30 de João diz assim, tendo provado, Jesus disse, está consumado. Está consumado. Com isso, curvou a cabeça e entregou o Espírito. Todos nós, irmãos, Deus te abençoe, meu filho. Todos nós, sem exceção. Não faça a escolha de ter uma vida de qualquer jeito. Entendeu? Saia desse lugar hoje convicto de que existe um propósito extraordinário de Deus para você. Escolha não ter uma vida de qualquer jeito. Escolha ter uma vida intencional. Escolha hoje aqui nesse lugar ter uma vida com Cristo. Escolha nesse lugar hoje ter uma vida com Jesus. E no verso 23, 46 diz assim, Jesus bradou em alta voz, Pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito. Essa entrega, ele quer água, eu acho, né? O que diz? Presta atenção aqui, deixa que é o bebezinho. Diz assim, Pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito. Tendo dito isso, expirou. Ou seja, tendo dito isso, sabe o que significa para cada um de nós? Missão cumprida. Obediente do início ao fim. Com senso de propósito extraordinário. Com certeza daquilo que tinha que ser feito. Então, escolha a partir de hoje não ter uma vida de qualquer jeito. E é incrível porque essa entrega mudou a história de cada um de nós. Mas sabe qual é a maior novidade? Sabe qual é a notícia extraordinária? E o porquê que nós estamos aqui hoje no domingo? É porque ele venceu a morte. Venceu os aguilhões da morte. Tomou as chaves do inferno. E porque ele vive, nós cremos. Essa que é a verdade. Amém? Te convido a ficar de pé. Aleluia, Deus Santo. Eu não vi nem o início. Tem uma frase que eu gosto muito. E que essa frase ela possa dar início à oração que nós vamos fazer hoje aqui nesse lugar. As maiores notícias da humanidade, elas vieram de um túmulo vazio. Entendeu? A maior notícia de todos os tempos, ela veio de um túmulo vazio.
Então, a gente falou hoje aqui sobre a pregação na cruz. Não foi a simbologia da cruz, não foi o significado da cruz, mas foram as últimas palavras do nosso amado Jesus. As últimas palavras, como eu disse, tentei relatar aqui em ordem cronológica tudo aquilo que ele nos ensinou naquele momento de angústia e dificuldade. A mensagem que fica muito forte para cada um de nós é que Deus quer se reconciliar com cada um de nós, entendeu? Deus, ele quer se reconciliar com a humanidade inteira. Deus, no seu infinito amor, quer com que cada um de nós tenhamos uma vida com ele, uma vida abundante. Não uma vida pela metade, não uma vida somente no percentual que você permite com que ele haja, mas uma vida 100% com ele. Hoje nós falamos aqui que você pudesse olhar para os lados e ver que você tem irmãos, né? Que você não está só. Não está só pela habitação de Deus dentro de você, isso é uma verdade. Mas que você olhe para essas pessoas ao seu redor e consiga identificar que existe família. Entendeu? Que às vezes nessa caminhada, por muitos motivos, no meu caso eu era um homem de muita farra, né? De muita bebida, uma vida muito intensa, antes dos caminhos do Senhor. Então, eu não consegui, eu convidei todos que eu conhecia para esse caminho de uma nova vida, sabe? Esse caminho de esperança. Convidei todos. Eu, com muita alegria, chegava nas minhas rodas de amizade e falava, né? Eu queria que todos viessem. Só veio um, que nem está aqui, né? Está em outra cidade. Um se arrependeu. Glória a Deus por isso. E nenhum mais. E as amizades foram embora, mas a doce presença, ela teve comigo desde aquele dia. E essa eu não abandono. Então que você tenha isso no coração hoje aqui também nesse lugar. Amigos ficaram para trás, mas verdadeiros irmãos entraram na minha vida. Ganhei uma nova família. Glória a Deus por isso. Então eu te convido a fechar os olhos agora, para que você dê oportunidade para aquele irmão que às vezes é mais envergonhado, é mais acomedido, de tomar algumas decisões na sua vida. E hoje nós falamos sobre essa pregação na cruz, e só existe uma possibilidade de você ter essa vida com Deus, que é você reconhecer esse que esteve pregado, esse que morreu por você e que ressuscitou como seu único e suficiente Salvador. E eu quero te fazer um convite agora, essa mesma oferta da graça que foi dada àqueles dois ladrões, onde um morreu ladrão e o outro, como nós vimos aqui, é um ex-ladrão, acabou sendo irmão nosso como igreja, porque reconheceu ali a autoridade de Cristo. Quero te dar essa oportunidade de perguntar se você, de repente, ainda não confessou a Cristo como seu único e suficiente Salvador. Quero te fazer um convite. E você, de repente, está um pouco mais tímido, que você levante sua mão aí do seu lugar mesmo. Eu posso ir orar com você. Fique à vontade. Sem nenhum tipo de vergonha, em nome de Jesus. Mas você pode, em algum momento, também ter se deparado com essa verdade. Você já andou pelos caminhos do Senhor. E por qualquer motivo que não importa a ninguém, é só você e Deus. Você entendeu que você andou longe desse caminho. Por qualquer motivo que seja. Hoje nós falamos sobre insulto, né? Um dos ladrões insultava a Cristo, o outro se arrependeu. Mas muitas vezes a nossa vida, mesmo se a gente fala alto, mesmo sem muitas tragédias, nós podemos escolher levar uma vida que insulta a Deus.